Tem algo que tira a tua paz, às vezes, no teu cotidiano? Você já sentiu isso? Você começa um dia bem, está tudo certo, tudo tranquilo, você respira fundo e pensa assim, hoje terei um grande dia, e de repente, em algum momento no decorrer desse dia, algo tira a tua paz. Um comentário, uma crítica, uma preocupação, um diagnóstico de um médico, alguma coisa acontece, aquilo te perturba, te angustia, e a tua paz vai embora. Você já perdeu a sua paz no meio do seu dia a dia? Já, né? Já? Quem não, né? Será que existe uma forma de nós conseguirmos viver em paz, em qualquer situação? Mesmo diante de preocupações, mesmo diante de dilemas, mesmo diante de angústias, será que existe uma forma da gente conseguir encontrar paz, mesmo nos momentos mais desafiadores, nos temporais da vida? Será que a gente consegue encontrar paz para nos acompanhar todos os dias? A sabedoria milenar da Bíblia vai dizer que sim, que é possível. E essa série de mensagens, a gente está estudando justamente isso, como isso é possível, como a gente pode viver em paz em todas as situações da nossa vida. Uma coisa que nós conversamos e que vocês precisam estar atentos, é que muitas vezes a gente acredita que a paz é o resultado de termos circunstâncias favoráveis na nossa vida. Bom, estou com os meus relacionamentos em paz, família em paz, casamento em paz, trabalho em paz, finanças em paz, estou bem resolvido com o meu passado, está tudo em paz, eu estou em paz também. Bom, se a paz ela é o resultado de todas essas boas condições e todos esses bons, essas partes da nossa vida em alinhamento, bom, a gente precisa entender que a gente estaria em paz muito pouco tempo da nossa vida. Que normalmente tem alguma coisa dessas que não está alinhado. Certo? Mas não é. Na verdade, o que nós temos visto é que é o contrário. Quando nós estamos em paz, essa paz vai para todos os lugares da nossa vida. Sabe, uma pessoa que não está em paz consigo mesmo, com a vida, ela vai arrumar encrenca em todos os lugares em que ela estiver. E ela não vai perceber isso, mas ela não vai. A pessoa que não está em paz, ela leva conflitos para todos os lugares. A pessoa que não está em paz, ela vai ter dificuldade de consertar o seu passado, ela vai ter dificuldade de ter uma boa cabeça para construir uma boa carreira, ou fazer boas escolhas que dizem respeito à sua saúde. Agora, a pessoa que está em paz, consigo mesmo, com Deus, com a vida, ela vai sempre encontrar formas de contagiar os seus relacionamentos. Ela vai estar com uma cabeça mais tranquila para tomar boas decisões que vão impactar no seu trabalho, a sua saúde, a sua vida como um todo. Ela vai estar mais tranquila para resolver pontas soltas do seu passado. Gente, a paz, ela não vem de fora para dentro. Guarda isso. Isso é importante. Anota no papelzinho de anotações que vocês têm na mesa. A paz não vem de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Lembra disso? Guardem isso. Mas como, Jorge? Aliás, exatamente como? Como eu posso estar em paz? A paz que não vem de circunstâncias, ela só pode vir de um lugar. De uma presença. Da presença de um relacionamento significativo na sua vida. Alguém de vocês já aconteceu que estava num momento muito complicado, estava angustiado, encontrou uma pessoa que era uma referência de segurança. Um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um amigo, e se sentiu em paz, apesar de não ter resolvido o problema. Isso já aconteceu com vocês? Sim ou não? Isso aí. Apesar de a gente não estar com as coisas em paz, a gente consegue se sentir em paz quando a gente encontra uma pessoa de referência, porque a gente acaba tendo um sentimento de que, olha só, tem alguém junto comigo, tem alguém cuidando das coisas, tem alguém conduzindo as coisas para mim. Sabe, imagina que aquela pessoa que você confia demais, a pessoa que você mais confia na sua vida, ela te dá um abraço e diz, não se preocupa, eu vou cuidar disso para você. A gente consegue estar em paz. Então, o nosso gráfico fica assim.
Se eu consigo encontrar paz num amigo, num pai, num marido, numa esposa, imagina na presença do próprio Deus. Não é uma pessoa que tem os seus limites, é o Criador do universo, que pode todas as coisas. Imagina que Ele, de alguma forma, sussurra na nossa alma, dizendo: calma, eu estou cuidando. Segredo da paz é, de alguma forma, nós estarmos tão próximos, conectados e impactados pela vida com Deus. E isso agora vai irradiando para todas as áreas da nossa vida. E aí a nossa vida como um todo começa a desfrutar de paz. Agora, talvez nesse momento, muita gente vai dizer assim: tá, Jorge, mas eu vivo com Deus, vou na igreja, vou no culto todo domingo, estou indo na meu, que vou no estudo bíblico, mas eu ainda assim, às vezes eu não consigo ter paz. Ainda assim eu recebo uma notícia ruim no meu trabalho, ainda assim eu passo por uma crise familiar, eu fico tremendamente angustiado. Por quê? O que está acontecendo? Como é que eu consigo ter essa paz no meu dia a dia? Esse é o assunto de hoje. Como a gente pode encontrar uma paz em qualquer situação no nosso cotidiano. Esse é o assunto de hoje, e para isso eu queria que vocês acompanhassem a história que nós temos aqui no telão, que está em Lucas capítulo 24. Acompanhe aqui comigo. Olha só, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eu vou tirar 3 lições desse texto para nós. 3 lições. Primeira delas, é importante que você entenda o contexto. 2 discípulos de Jesus estavam indo de Jerusalém para Emaús. Por quê? Jesus tinha morrido. E eles estavam desistindo. Por isso, Emaús, essa aldeia de Emaús, ela acabou se tornando um símbolo na espiritualidade cristã para desânimo, para derrota. Imagina, eles saíram da cidadezinha pequenininha deles, foram para a cidade grande, para um projeto de vida ao redor de Jesus, e a coisa dá errado. Jesus morreu, ele foi crucificado, acabou a história, eles estão voltando para casa. Imagina aquela pessoa que volta para sua cidadezinha pequena, de onde saiu, porque a sua empresa faliu, mais ou menos isso. É símbolo também de isolamento. Eles estão saindo do grupo de discípulos, estão se isolando das pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a maioria das pessoas que tem um problema, ao invés de se apegar à comunidade que fazem parte, os amigos de verdade, o que a maioria das pessoas fazem? Se isolam. Então eles estão indo para Emaús, porque acabou, Jesus morreu. Só que eles não sabiam que já era domingo, Jesus tinha ressuscitado e eles ainda não sabiam. Mas o que é importante de você perceber é que essas 2 pessoas, discípulos de Jesus, não sabemos quem era, sabemos que não eram dos 11 apóstolos, eles tinham perdido a sua paz. E sabe por que isso é importante? O primeiro princípio é: nós podemos perder a paz, mas como cristãos nós sabemos onde reencontrá-la. Gente, às vezes a gente tem a impressão de que quando nós vivermos com Deus, nós vamos estar de alguma forma extremamente protegidos, blindados, de que a gente não vai mais perder a paz, não vai mais perder a alegria. Aqui não. Você vê 2 discípulos de Jesus que provavelmente viram milagres em primeira mão. Talvez quando Jesus multiplicou pão e peixe, talvez quando Jesus curou alguém, talvez até quando Jesus ressuscitou mortos, eles estavam lá. Eles ouviram Jesus de forma audível, como vocês estão me ouvindo, viram os olhos de Jesus. Eles tiveram um relacionamento com Jesus extremamente privilegiado, mas mesmo assim eles perderam a paz deles. E isso é importante que a gente saiba, porque quando a gente perder a nossa paz, não está nada de errado acontecendo. A diferença de que nós temos como cristãos não é que nós nunca perderemos a nossa paz. A diferença é que quando nós perdemos, nós sabemos exatamente aonde nós podemos reencontrá-la. Essa é a diferença. Ah, Jorge, mas não está lá na Bíblia que nós devemos nos alegrar sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Tá. Mas isso não significa que a gente tem que estar sempre alegre.
Alegrem-se é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. O que isso significa? Significa que Paulo está dizendo, pessoal, quando vocês perderem a alegria de vocês, busquem recobrar a alegria em Deus. Busquem em Deus a razão da alegria de vocês e vocês vão encontrar. E a mesma coisa vale para a paz. Gente, quando vocês perderem a paz, busquem recuperar ela junto com Deus. Algumas semanas atrás, eu lembro que a gente estava passando por uma crise em casa. Uma preocupação muito grande, especialmente com um dos nossos filhos. E eu já sabia que eu iria tratar esse tema com vocês. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar de paz? Se eu não tenho paz. Porque realmente, pessoal, estava nos preocupando bastante. E eu lembro de algumas noites em que a gente terminou elas conversando, Susan e eu, tentando achar soluções e não sabendo para onde ir. Crise com filho é complicado, né? Quem já passou? E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou falar de paz para a minha comunidade, se eu não estou sentindo isso? E a resposta que veio para o meu coração é isso. Viver com Cristo não significa que eu nunca vou perder essa paz, mas significa que eu sei onde reencontrá-la quando eu perder. Lembra disso? Um pastor chamado Wayne Cordeiro, pastor, teve um grande momento onde perdeu a sua paz. Ele teve uma crise de esgotamento, um burnout, que levou ele para uma crise de depressão séria. Depois de superar essa crise, ele escreveu um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, um livro que eu já li e já reli algumas vezes, porque ele é um livro muito bom. Vale a pena, inclusive, a indicação. Andando com o Tanque Vazio. Ele fala uma frase no livro que eu acho sensacional. Eu até recomendaria que vocês anotassem, tirassem foto, escrevessem na geladeira, não sei, mas não esqueçam. Olha só o que ele diz. Nós não nos esquecemos que somos cristãos. Esquecemos que somos humanos. Nós não esquecemos que nós somos cristãos, mas às vezes nós esquecemos que nós somos humanos. E que ter a Jesus não significa que a gente não vai passar por tempestades. Não significa que os nossos sentimentos não vão oscilar e que a paz às vezes não vai sair do nosso coração. Mas a gente sabe onde reencontrar. Combinado? Segunda coisa. Perceba que esses dois estão andando pelo caminho, derrotados. O projeto de vida deles tinha acabado. Estavam voltando para a cidade natal. E Jesus começa a andar ao lado deles. Jesus já tinha ressuscitado e Jesus começa a andar do lado deles. Mas a Bíblia fala que eles não conseguiam perceber que era Jesus. E aqui eu queria extrair o segundo princípio, ele é essencial. Nós reencontramos paz, confiando que Jesus anda do nosso lado, que Ele está junto. Sabe algo interessante? Esses dois discípulos não eram dos 11 apóstolos, não eram. Por que 11? Porque Judas a essa altura já estava falecido, tá? Ele não eram dos 11 apóstolos. De um deles a gente nem sabe o nome. Tá, mas então, Jorge, nesse momento aqui, quando Jesus estava andando com eles, onde é que estava o Pedro, o João, o Mateus, aquela galera lá? Eles estavam em Jerusalém. E nenhum deles ainda tinha visto Jesus. Tá, peraí, Jorge, você está querendo dizer que nesse momento que ele estava caminhando com essas duas pessoas, que a gente nem sabe o nome, os outros 11 apóstolos estavam lá, esperando por ele? Estavam lá. Por quê? Porque ele se importa com todos. Todos. Lembra daquela parábola que existe um pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar uma que se perdeu? É o que Jesus está fazendo. Ele deixou os 11 apóstolos e está indo buscar esses 2 discípulos. Porque Jesus se importa com todos, não só com os nomes que são conhecidos na história. Não só com os protagonistas. Não só com as pessoas que estão na capa das revistas. Ele se importa com cada um de nós. Sabe? Muitas pessoas pedem oração para mim. Jorge, ora por mim, tem um motivo. Eu fico feliz. E sempre busco orar por quem pede. Mas às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas pensam que a minha oração vale mais. É como se, imagina,
tocasse o telefone no céu, o anjo atende e diz: Jesus, é para o senhor. Quem que é? Ah, é o fulano de tal. Ah, deixa na espera. Isso aí não sei, faz tempo que não vai na igreja, deixa na espera. Jesus, agora é o George. Opa, é pastor, vou atender. Não é assim. A minha oração não vale mais do que ninguém. Jesus não está mais interessado na minha vida do que na de vocês, assim como eu não estou mais interessado na vida de um filho do que de outro. Estou interessado na vida dos dois. Todos são importantes, todos são especiais. E eu vou dizer uma coisa, eu quero que você não esqueça, ela é muito simples, mas não esquece. Jesus caminha do teu lado, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você se sinta derrotado, mesmo que você não se sinta valioso. Mas eu aposto para você que se os olhos fossem abertos, você veria Ele caminhando do teu lado. Quando a gente não consegue enxergar, só resta uma alternativa: confiar. Eu falo isso para os meus filhos, especialmente o Bernardo tem medo de escuro. E daí eu digo: olha, talvez você não vai me ver, mas confia que eu estou perto e estou atento. Você às vezes não pode ver nem perceber a Cristo caminhando do teu lado, mas confia, Ele está lá. Sabe, existe uma coleção de livros, estão nos meus tops dos favoritos, tá ok? São 7 livros que se chamam As Crônicas de Nárnia. Alguns deles já viraram filmes e foram adaptados pelo cinema. O autor deles se chama C.S. Lewis e ele conta de uma forma linda fábulas e histórias fantásticas com um extremo conteúdo cristão, porque ele era cristão e ele mesmo falou que ele escreveu esses livros para transmitir a fé de uma forma lúdica. Obrigação de leitura. Gente, é lindo. Eu aposto que se você ler, você não vai se arrepender. Depois do culto, dá uma olhada lá. As Crônicas de Nárnia. A minha crônica favorita se chama O Cavalo e o Seu Menino. Conta a história do Shasta. Shasta é um menino que foi encontrado no meio da madrugada, numa canoa, quase morrendo, era apenas um bebê, por um pescador. Lamentavelmente, aquele pescador não adotou ele como um pai, tratou ele como um escravo. E durante boa parte da sua vida ele não conheceu o amor de um pai, e cansado da escravidão, em um momento ele foge para tentar conquistar a sua liberdade, indo para o reino de Nárnia. No meio do caminho ele encontra uma menina chamada Aravis, que estava fugindo de um casamento arranjado também atrás de liberdade. E os dois passam pelos maiores perigos. O livro é fantástico. Eles passam por catacumbas, e passam por desertos, enfrentam chacais, animais selvagens, aventuras enormes, mas sempre de alguma forma as coisas se ajeitam e eles conseguem seguir adiante. Mas chega um momento da história, mais para o final, que o Shasta está num lugar completamente escuro. Não consegue ver nada. Estava indo para Emaús. Como se fosse. Estava derrotado, desanimado, perdido. Sabe aquele momento que dá tudo errado? Ele estava naquele momento. E estava completamente escuro, ele não via um palmo na sua frente. E ele ouve uma voz. E essa voz se apresenta como um leão. O leão chamado Aslan, que na mitologia de Nárnia representa Jesus. E o leão começa a conversar com ele. Sabe o que ele fala? Fui eu, o leão, que o forçou a encontrar Aravis. Fui eu, o gato, que o consolou na casa dos mortos. Fui eu, o leão, que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu, o leão, que assustou os cavalos, a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu, o leão, que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse. Fui eu, o leão. E naquele momento, Shasta percebeu que o leão, de uma forma que ele não percebeu, estava acompanhando ele durante toda a sua trajetória. E todas as coincidências que faziam que no final as coisas se arranjassem e dessem certo, não eram coincidências. Era o ser mais poderoso do universo cuidando dele. Eu acredito que um dia, talvez em vida, talvez na eternidade, a gente vai poder olhar a nossa história e perceber o quanto Cristo estava do nosso lado.
Sabe, eu imagino, chegando na eternidade, gente, imaginação, tá? E Jesus chegando para mim e dizendo, Jorge, eu vou te contar a tua história. Eu vou dizer, Jesus, eu já sei a minha história, eu já conheço ela, fui eu que vivi. E Jesus vai te dizer, não, você não conhece toda a tua história. Hoje eu vou te conhecer, eu vou te contar toda a tua história. E eu vou olhar para trás e vou ver que foi o leão, que foi Jesus, que estava por detrás daquela pessoa que eu encontrei naquele dia, que estava por detrás daquele pensamento que veio naquele momento, que estava por detrás daquela oportunidade que apareceu na hora certa, que estava por detrás de repente até de umas decepções que eu tive, mas que foram importantes. E eu vou dizer, entendi, foi o leão. Cristo caminha do teu lado. Pode não ver, pode não perceber, mas Ele caminha. Bom, dito isso, vamos continuar um pouco mais a história? Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Jesus é aquele peregrino que não tinha sido identificado. Eles pararam com o rosto entristecido, então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Deixa eu fazer algumas observações para o terceiro ponto aqui. Jesus está caminhando com eles. De repente, Jesus pergunta, do que vocês estão falando? Né? Era comum as pessoas caminharem em grupo porque as estradas eram perigosas, as pessoas viajavam a pé, então era normal que algumas delas se ajuntavam para que a viagem se tornasse mais segura. E aí Jesus chega como quem não quer nada e pergunta, sobre o que vocês estão falando? E aí eles falam, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí Jesus, que coisas? Você acha que Jesus estava sofrendo um tipo de amnésia pós-ressurreição? Ele acordou meio tonto, não lembrava das coisas? Não. Então me diga, qual é a única razão para Jesus perguntar que coisas? Porque ele queria que eles falassem. Jesus não precisava ser informado. Mas por que ele queria que eles falassem? Porque era importante para Jesus saber? Não. Era importante para eles serem curados interiormente. Dá para entender? Jesus precisava que eles desabafassem. Esse texto é possivelmente o texto mais completo e mais cheio de detalhes que nós temos de Jesus após a ressurreição. E ele está na nossa Bíblia por um motivo muito específico. Ele nos mostra como é a relação nossa com Cristo após a ressurreição.
Então, a forma como esses discípulos se relacionam no caminho é a forma como hoje nós podemos nos relacionar com Jesus. E a gente vê que esse Jesus quer que nós falemos com Ele. E uma das formas que nós ainda podemos perceber a presença dEle de uma forma realmente ativa no nosso coração, que faça os nossos corações arderem, é falando com Ele através da oração. Mas aí a história continua. E aí Jesus fala para eles: vocês não entenderam ainda que isso precisava acontecer. E aí nesse momento, parece que Jesus vai se revelar, ele vai brilhar, alguma coisa vai acontecer, e eles vão perceber, uau, era Jesus. Mas não, nesse momento Jesus começa a explicar pela Bíblia que isso deveria acontecer. E Jesus não recorre a uma revelação direta, ele recorre à Bíblia. Gente, muitas vezes a gente gostaria que Jesus aparecesse na nossa frente, falasse com a gente. Seria ótimo, né? Mas a forma que Ele escolheu para se fazer percebido na minha vida e na tua vida, no meu coração e no teu coração, é através das Escrituras. Ele escolheu. E quando a gente ouve a Bíblia, através de uma pregação, ou lê em casa, de alguma forma, Jesus usa aquilo para falar com a gente e nos fazer perceber a sua presença. E outra coisa, outro detalhe importante do texto. Os 2 discípulos estão caminhando de 2 em 2, eles não estão sozinhos. Provavelmente porque Jesus ensinou eles a não caminharem sozinhos. Logo depois que eles perceberem Jesus, a gente já vai ler depois, eles voltam para o grupo dos 11, eles voltam para o restante da comunidade de discípulos. Eles reconhecem a Jesus no momento do partir do pão, que se tornou um símbolo para eles, porque a última vez que Jesus tinha partido o pão é quando eles estavam na Santa Ceia, partindo o pão e lembrando que aquilo que fazia deles um grupo, uma comunidade, era o sacrifício que Jesus estava para fazer, embora eles não entendessem ainda. E aqui a gente vê uma clara ênfase no texto na comunhão como convívio próximo com cristãos. E o que eu quero dizer para vocês é, na maioria das vezes, nós não vamos conseguir enxergar esse Jesus, mas nós vamos poder perceber Ele. Nosso coração vai arder. Nós poderemos estar em contato com Ele, tão próximo como esses discípulos estavam. Quando nós orarmos, estivermos em contato com as Escrituras e em convívio com as pessoas da nossa comunidade. E eu acho tão interessante porque assim, imagina comigo, como é que é um relacionamento, o que você pode fazer com um amigo, né? Uma pessoa concreta, você pode falar com essa pessoa, você pode ouvir essa pessoa, você pode abraçar essa pessoa e olhar para ela. Jesus percebeu uma forma de nós termos um relacionamento com Ele tão completo, como com qualquer outra pessoa. Podemos falar com Ele através da oração, podemos ouvi-lo através das Escrituras, podemos ser abraçados por Ele através do convívio com outras pessoas. Gente, encontramos paz percebendo a presença de Cristo através da oração, das Escrituras e da comunhão, convívio com outros cristãos. Eu acredito que todos vocês que vivem há mais tempo com Jesus já tiveram esse tipo de experiência. Mas eu vou dizer para vocês que inúmeras vezes que eu perdi a minha paz, por qualquer situação que fosse, eu reencontrei ela dessa forma, dobrando o meu joelho, colocando em oração, desabafando com esse Jesus, ouvindo de alguma forma o que Ele tinha para me falar através das Escrituras, e sendo abraçado, estando perto das pessoas que Ele colocou na minha vida. Eu lembro, por exemplo, de situações em que eu fui criticado, e que eu me senti um lixo por causa disso. E através de palavras que estão na Bíblia, Jesus falou comigo dizendo, mas você é amado por mim. Não se sinta assim. Já teve momentos em que eu estava preocupado, angustiado com o futuro. E através de palavras que estão na Bíblia, Jesus me lembrou, eu cuido do teu futuro. Eu lembro uma vez que a gente estava no início da comunidade, e para quem está aqui mais tempo, sabe, o nosso início foi extremamente turbulento, muito turbulento. E eu que nunca tinha pensado em desistir na minha vida, eu pensei em desistir.
Ali a minha paz tinha ido pro ralo, muito problema, muita coisa desabando, parecia que estava tudo dando errado. E eu lembro que numa tarde, eu entrei no quarto, fechei a porta, dobrei os meus joelhos e comecei a orar, e eu desabafei com Deus. Falei tudo que estava no meu coração, bom ou ruim, bonito ou feio. E aí eu lembro que eu fui ler um livro que eu estava lendo, um livro que falava sobre a Bíblia, e casualmente, eu estava num capítulo que falava de Jesus acalma a tempestade, sabe? E para mim, eu já tinha lido aquela parte da Bíblia, eu não sei, mas umas dezenas de vezes ou mais. Mas naquele momento, foi como se Jesus estivesse falando, lá fora não precisa estar bom. Você só precisa lembrar que eu estou no barco. Que é o que acontece no relato. E depois que eu li e orei, eu abri a porta do quarto. E eu estava absolutamente renovado. Naquele momento, eu percebi o que estava lá o tempo todo, mas eu não percebia. Cristo estava do meu lado, caminhando comigo, cuidando do processo. Dessa forma, nós temos o seguinte: podemos perder a paz, mas sabemos reencontrá-la, confiando que Cristo está junto e percebendo a sua presença através da oração, das Escrituras e da comunhão. Olha só, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, os discípulos, perceberam Jesus, né? Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho. Então, o que eles fazem? Eles saem, eles voltam, mas é de noite, é perigoso, não tem problema. Eles saem na mesma hora e fazem a direção contrária, vão de Emaús para Jerusalém. Jerusalém, assim como Emaús agora se torna um símbolo de isolamento, de derrota, de problemas, de depressão. Jerusalém aqui é um símbolo de retomada. O projeto de vida não terminou, Jesus está junto. Um símbolo de convívio em comunidade, porque eles voltam para o grupo de discípulos que estava lá esperando eles. Eles voltam para a comunidade de fé deles. E eles voltam para a missão. Olha, Jesus está fazendo algo extraordinário no mundo. Ele está restaurando o mundo e nós podemos fazer parte disso. E eu acho que a pergunta que eu tenho para você hoje é uma só. Você está indo para Emaús? Por quê? Você está se sentindo sem paz, desanimado, desencorajado, desesperançado. Por quê? Vou te dar 3 motivos para você reverter esse processo. E retomar a vida. E retomar a paz. E receber a paz de volta. Jesus Cristo morreu no teu lugar. Isso faz com que o próprio Deus caminhe do teu lado. Segunda coisa, Jesus venceu a morte e caminha do teu lado, porque Ele está vivo, mesmo que você não perceba, Ele caminha do teu lado. Levanta, volta. Terceira razão, Ele nos presenteia um grupo de pessoas para fazermos parte. Ele te deu uma família. Gente, se alguém de vocês não souber em qual ombro chorar, eu ofereço o meu. Ou de qualquer outra pessoa que talvez está na mesa contigo. Deus te deu uma família. Não se distancia dela. Essa família é para estar lá nos momentos bons, nos momentos maus. É para ser a presença de Jesus na tua vida, dizendo: calma, Ele está junto. O que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Avalie teu coração. Onde? Por que você tem perdido a tua paz? Você tem perdido no teu trabalho? Por quê? Na tua família? Por quê? Você tem confiado que Jesus anda junto nisso? Talvez você se esqueceu do mais importante. 3. Você tem buscado percebê-lo na oração, nas escrituras e na comunhão? Porque às vezes quando a coisa fica ruim, a gente para de orar. Às vezes quando a coisa fica ruim, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de ir na igreja, a gente justamente se afasta daquilo que a gente menos poderia se afastar.
Você que está acompanhando a transmissão, mora em Chapecó, vem aqui com a gente, vem conhecer a gente. Você que acompanha a transmissão, não é de Chapecó, continua vendo a transmissão, mas vai numa igreja na tua cidade. Você precisa disso. Decida confiar. Eu já repeti isso muitas vezes para mim, quando estou no meio de um problema. Eu decido confiar. Eu decido confiar. Repete isso para você. Eu decido confiar. Deus está junto. Decida buscar esse Deus. Não importa o que aconteça, não pare de buscar. E decida transmitir. Primeira coisa que esses discípulos fazem quando reencontram a sua paz é contar para os outros. Não dá para segurar, eu preciso falar isso. Você tem paz no seu coração, encontrou paz. Tem pessoas do seu lado que não. Mostra para elas o caminho. Mostra para elas o caminho. Isso vai te ajudar ainda mais a perceber Cristo na tua vida.